Essa semana teve um encontro importantíssimo lá em Girona, na Faculdade de Girona, na Espanha. Eu não pude ir por conta de questões pessoais, mas o João, que é um jovem advogado criminalista, me representou e fez uma pesquisa muito interessante. Estamos produzindo uma pesquisa muito interessante sobre estândar probatório perante o STJ. Ele fez a apresentação da nossa apresentação inicial dessa pesquisa, mas essa pesquisa ainda vai ser um tema que nós vamos abordar aqui em algum momento, seja nos encontros da comunidade, seja uma aula específica sobre estândar probatório. Eu quero só trazer essa informação aqui para vocês no nosso canal, como a gente vem produzindo bastante material de debate aqui no canal, é justamente sobre a importância dos estándares probatórios. E aí eu não vou exaurir o tema, vai ser um papo rápido, porque hoje é domingo, já são 10h30 da noite, mas eu estou relendo esse capítulo aqui de um livro importantíssimo, que eu já deixo aqui como referência para todos, que se chama As Razões da Prova, autoria do professor Giovanni Tusetti, professor italiano que aborda essas questões importantíssimas sobre as questões e o direito probatório. No capítulo 9, que ele traz como critérios de valoração ou estándares de prova um esforço de esclarecimento, ele, logo na introdução, ele aborda a seguinte questão no primeiro parágrafo. A argumentação jurídica relativa a fatos controversos lida com provas que permitem aos julgadores de matéria de fato chegar a vereditos corretos sobre os fatos. A prova é necessária para respaldar as alegações fáticas feitas pelas partes. Isso aí nós vamos abordar também em outro momento. E as conclusões fáticas realizadas pelos decisores. Aqui vem um ponto que eu quero trazer para vocês. Mas a prova per se não nos oferece veredictos. A prova deve ser valorada e os julgadores devem considerar se ela satisfaz um estándar de prova relevante. Bom, duas questões que eu quero trazer aqui uma rápida reflexão desse parágrafo. A prova per se não nos oferece veredictos. A prova deve ser valorada. Mas antes dela ser valorada, ela tem que ser argumentada. E aqui é o ponto sobre o contraditório. E hoje nós defendemos que o contraditório ele não pode ser apenas aquele contraditório sobre a prova produzida, mas um contraditório para a prova produzida. O que eu quero aqui rapidamente trazer? É que a prova, o elemento probatório, ele não surge do nada, e aí o julgador valora esse elemento probatório. Tudo é uma atividade ativa das partes. E, acima de tudo, aí eu me dirijo a você que atua na defesa, uma atividade estratégica de coproduzir informações para eventual decisão. Na verdade, produzir informações para coproduzir uma decisão penal. Esse é o primeiro ponto. E mais, diz aqui Giovanni Tusetti, ela também não, a prova deve ser valorada e os julgadores devem considerar se ela satisfaz um estándar de prova relevante. Ou seja, todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido sobre estándar probatório serve justamente para criar um método de constatação da prova. Alguns apontam uma prova suficiente para eventual adjudicação de responsabilidade criminal. Eu acredito que essa expressão suficiente ela não exaure o problema, não resolve o problema, mas sim a expressão necessária, ou seja, a produção de uma prova necessária para adjudicar responsabilidade criminal contra uma pessoa. E justamente o estándar probatório ele está conduzindo, ou a teoria dos estándares probatórios, está conduzindo o maior fechamento sobre a análise da prova dos elementos probatórios, ou mesmo a valoração da prova. É dizer, não há ali uma livre apreciação realizada pelo julgador. Há necessidade de estabelecermos alguns critérios, e desses critérios, alguns limites. Essa é a função, ou uma das funções, da teoria dos estándares probatórios.
Trago essa importância rápida à reflexão nesse domingo, porque nessa semana o debate sobre os estándares probatórios foi muito intenso, talvez no principal seminário sobre direito probatório que nós temos na atualidade. E acompanhei, até porque produzimos ali uma pesquisa, apresentamos uma pesquisa, embora eu não estivesse lá, o João o fez, mas o fez em nosso nome, mas o que eu acompanhei é que inúmeras mesas e exposições foram trazidas para o debate em relação aos estándares probatórios. Nós vamos apresentar essa pesquisa em relação aos estándares probatórios lá do STJ. E muito importante, muito importante. Aqui, mais uma vez, uma direção para a defesa. Conhecer esse material é de extrema relevância, justamente para que a defesa consiga realizar na prática a inferência probatória, quer dizer, para que a defesa consiga trilhar os caminhos para que o julgador valore corretamente a prova. Não podemos ali só produzir a prova, né, principalmente numa audiência, e de repente surge um resultado probatório na valoração do julgador. Não, as partes devem conduzir toda essa produção para, ao final, um julgador que, teoricamente, pretende ser imparcial, chegue a um resultado. Mas veja, a defesa tem uma real importância nesse estudo, justamente para conhecer esses caminhos e chegarmos a um resultado probatório positivo. Isso aqui é uma rápida reflexão sobre standard probatório. Vou deixar aqui no nosso canal Defesa Plena, no YouTube. Você que está assistindo tem a real reflexão, que é um tema que deve ser tratado não por julgador apenas, mas principalmente pelas partes, e, obviamente, mais uma vez, me dirijo a você que atua na defesa. Repetindo, é um tema vivo atualmente, um tema sobre a teoria dos estándares probatórios está em franco debate, principalmente nos tribunais superiores, e aí coloco o STJ. Vamos apresentar essa pesquisa para todos vocês, identificar como de 2022, 2023, principalmente 2023, houve um boom exponencial de julgados com referência a estândar probatório. Conhecer essa teoria, conhecer esse tema, esse enfrentamento do tema e, acima de tudo, como lidar com esses estándares probatórios, é o trabalho de casa defensivo.